Então ele vai usar uma camada chamada HTML, uma camada chamada CSS e uma camada chamada JavaScript. O que é isso aqui, pessoal? Essa camada HTML aqui é uma camada de estrutura. Depois eu vou ter um CSS, que é uma camada de apresentação. Depois eu vou ter uma camada de comportamento. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, pessoal. Toda página que vocês frequentam, que vocês solicitam, que vocês entram para visualizar, qualquer página que vocês pensarem, sei lá, Facebook, YouTube, qualquer página dessas, ela é composta, ela é programada, ela é escrita em texto. Ok? Texto. Esse texto é um texto de um tipo especial. Quando o navegador recebe esse tipo de texto especial, esse tipo de arquivo de texto especial, ele consegue entender o que eu quero dizer com aquele texto especial. Então, por exemplo, se eu quero exibir uma imagem dentro do meu navegador, eu utilizo um texto especial que mostra a minha imagem. E aí, a partir disso, o meu navegador ele sabe que aquilo ali é uma imagem e ele começa a desenhar essa imagem na tela. Se eu quero utilizar uma tabela, eu tenho um texto específico para a tabela e aí eu consigo, com que o meu navegador entenda que aquilo é uma tabela, ele desenha as linhas para mim. Isso aqui a gente vai chamar de HTML, que é a gente criar a estrutura através de texto para que o meu site seja mostrado corretamente dentro da página. Então, cada uma das possibilidades que a gente tem para escrever em uma página web, utilizando texto desse tipo especial, é definido em uma estrutura. Então, sei lá, eu quero criar um parágrafo. Tem um texto específico que você usa para dizer que aquilo é um parágrafo. Se eu tenho uma tabela, tem um texto específico, uma imagem, um texto específico, e a gente vai chamar isso de estrutura. E aí a gente vai pegar essa estrutura e vai criar essa estrutura para que ela exiba corretamente essas informações. Depois a gente vai ter a camada de CSS. Essa camada de CSS é nada mais do que você pegar essa estrutura que você criou em texto e colocar nela cores, formatos, bordas, letras diferentes. Então você pega essa estrutura simples e você coloca o seu bom gosto, você coloca uma formatação nessa estrutura. Então você consegue definir largura do determinado elemento, você consegue definir a altura, que o que eu quero dizer é tamanho de determinado elemento, você consegue definir qual é o tamanho da letra que vai aparecer para as pessoas quando elas entrarem, você consegue definir uma série de coisas que são definidas nessa camada de apresentação. Depois você tem a última camada, que é a camada de comportamento. Comportamento é o seguinte: o que ele vai fazer quando eu executar determinada ação? Quando eu passar o meu mouse em determinado lugar, o que vai acontecer dentro da minha página? Ou de repente vocês já viram aqueles sites que vocês entram e aí as fotos ficam rodando. De repente tem uma foto, aí ela muda, passa para outra foto. Então, são camadas de comportamento. Ok? Esse vídeo já está um pouquinho longo,
Então eu vou parar por aqui e aí a gente vai depois ver mais um pouquinho sobre as outras informações sobre DNS e ver um pouquinho mais sobre essas